Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Desde que a teoria do Big Bang foi proposta, ela tem sido alvo de ataques e polêmicas que extravasam o campo científico. Na verdade, até o nome Big Bang surgiu de uma crítica jocosa de alguém que queria ridicularizar a ideia de que o universo e tudo que conhecemos teria surgido de um único ponto comum, uma singularidade infinitamente massiva, um átomo primordial que poderia se confundir com o toque de Deus. Mas mesmo com as críticas, esse modelo cosmológico se tornou a principal explicação sobre a nossa origem e se continua sendo o paradigma vigente até os dias atuais. No entanto, as recentes observações do telescópio espacial James Webb podem ameaçar a hegemonia dessa teoria. O telescópio, que está nos enviando imagens do universo profundo há cerca de 2 anos, pode ter encontrado evidências de que o cosmos não se comporta da maneira como imaginávamos. E isso pode desestabilizar a melhor explicação que tivemos sobre a criação e desenvolvimento do universo até então. Talvez ainda seja preciso rever todos os conceitos, mas e se for verdade? No início do século XX, a visão predominante, compartilhada tanto pela ciência quanto pelas religiões, era de que o universo era um sistema homogêneo, estável, estático e eterno. Ou seja, o cosmos teria uma coesão e uma unidade entre os seus componentes, seria inerte e imóvel, além de firme e sólido, além da noção de que ele sempre existiu e iria existir para sempre. As constelações estelares já eram conhecidas e até usadas como referencial para realizar grandes construções ou navegações. Mas para o conhecimento da época, elas eram fixas umas em relação às outras. A dinâmica observada em nossa vizinhança, como o movimento dos planetas e a existência de cometas e asteroides, era vista como algo próprio do nosso sistema solar, e não um fenômeno universal. Além disso, já se cogitava sobre a possível existência de outros sistemas planetários, mas ainda não havia observações empíricas suficientes para fundamentar essa hipótese. Isso só foi mudar com o surgimento de um físico bastante conhecido por nós, talvez o mais famoso da modernidade, Albert Einstein. Em 1905, Einstein publicou um artigo que afirmava que as constantes de tempo e espaço estavam entrelaçadas e diz que, a partir disso, seria possível descrever o deslocamento da matéria na ausência de campos gravitacionais. Na prática, isso significa que algumas grandezas, como a velocidade da luz, sempre seria a mesma para todos os observadores, desde que fosse medida no vácuo e por meio de um referencial inercial, condições nas quais as leis de Newton são válidas. Essa proposição ficou conhecida como Teoria da Relatividade Restrita, ou Relatividade Especial, mas o físico sabia que estava faltando algo. Foi assim que, em 1915, ele publicou outro artigo generalizando a teoria da relatividade restrita, descrevendo o deslocamento da matéria na presença de campos gravitacionais. Essa é a tão famosa teoria da relatividade geral. A sua grande contribuição foi revolucionar a ideia que se tinha a respeito da gravidade em si. Até então, a mecânica clássica, formulada principalmente por Newton, descrevia a gravidade como uma força, um agente externo que pode alterar o estado de movimento ou repouso de um corpo. Mas, para Einstein, o campo gravitacional deixou de ser apenas um vetor para se tornar uma deformação na trama do espaço-tempo. Provavelmente você já ouviu falar sobre essa comparação que diz que o espaço-tempo funciona como um tecido, que é deformado pela massa dos corpos celestes. Quanto maior a massa, que seria o peso, mais o tempo passa devagar, pois ele está sendo distorcido e mais os corpos são atraídos para o centro do objeto, e que inclusive pode provocar uma órbita, como acontece com a Lua que gira em torno da Terra, e da própria Terra em torno do Sol. Objetos extremamente massivos poderiam até mesmo furar essa trama e vazar todo o conteúdo existente para um limbo desconhecido, incluindo a luz e toda a matéria ao redor. Esses são os buracos negros, que também foram previstos por Einstein, mas que só puderam ser provados décadas depois, em 2019, logo ali, pelo projeto Event Horizon Telescope, que formou uma rede com
8 observatórios ao redor do mundo para produzir essa imagem. Esse exemplo é interessante, pois nos mostra como a ciência se desenvolve, principalmente a cosmologia e a astrofísica, que têm as suas particularidades. Geralmente, um pesquisador desenvolve um modelo baseado em funções matemáticas. Essas funções são equações que supostamente descrevem um fenômeno, como nesse caso, a existência de buracos negros. Tudo indica que eles existem mesmo. Além das equações, é possível notar corpos celestes em órbita de algo massivo que não pode ser visto. Eles são uma boa explicação para a formação das galáxias. São uma alternativa para se pensar a distribuição de energia do universo e para prever o futuro do cosmos. Mas, enquanto ele não for observado na natureza ou replicado em laboratório, a sua veracidade permanece uma incógnita e eles continuam existindo apenas em teoria. No caso dos buracos negros, isso mudou em 2019, quando finalmente os nossos instrumentos foram capazes de identificar o buraco supermassivo localizado no centro de Messier 87, ou Messier 87, uma enorme galáxia no aglomerado de Virgem. Ele está a 53,5 milhões de anos-luz da Terra e tem uma massa de 6,5 bilhões de vezes a do Sol, algo totalmente impensável. Isso também aconteceu com a teoria da relatividade geral de Einstein. Tudo levava a crer que ele estava certo. Os cálculos eram bastante sólidos e a hipótese de que o espaço e o tempo eram, na verdade, uma trama deformada pela massa dos astros era uma forma elegante de enxergar o universo. Mas isso ia de encontro à mecânica clássica de Newton, que já estava em vigor há mais de 200 anos. Não seria possível simplesmente aceitar a nova teoria. Ela precisava resistir a uma observação prática, empírica, e não demorou muito para que isso acontecesse. Os registros feitos em um grande eclipse solar que ocorreu em 29 de maio de 1919 foram suficientes para comprovar a teoria de Albert Einstein. Os cientistas perceberam que a luz fazia uma ligeira curva ao passar próximo do Sol, indicando que o espaço realmente era distorcido por sua gravidade. E uma curiosidade: o Brasil teve um papel fundamental nisso, já que a cidade de Sobral, no Ceará, foi um dos melhores pontos para se observar o fenômeno do planeta. Uma equipe no Reino Unido foi enviada para cá e outra para a Ilha do Príncipe, que fica na África. Juntos, esses registros foram capazes de comprovar que o físico alemão estava certo. E foi assim que Einstein se tornou uma celebridade da noite para o dia, mesmo que muitos até hoje não consigam entender os seus cálculos. Mas sabem que, de alguma forma, eles foram revolucionários. Na verdade, as equações eram tão vanguardistas que até mesmo Einstein se assustou com elas. Um pouco antes da relatividade geral ser observada, em 1917, o físico alemão se juntou com outro grande cientista, o matemático holandês Willem de Sitter, para rever as suas contas. Nesse momento, eles perceberam que as equações indicavam uma dinâmica estranha no universo, como se ele fosse capaz de expandir e contrair. Contudo, isso era tão estranho que Einstein preferiu acreditar na visão vigente da época do que nos seus próprios cálculos, e alterou as suas equações para que elas representassem um universo estático. Mas o mais interessante da ciência é que, depois que os seus resultados são divulgados, qualquer um pode tentar criar a partir dali. E é assim que as coisas evoluem. Foi assim que, entre 1922 e 1924, o matemático e cosmólogo Alexander Friedmann conseguiu chegar à mesma conclusão de Einstein. As equações da relatividade geral realmente indicam que o universo é capaz de expandir e contrair. Mas, como vimos, apenas os cálculos não são suficientes para comprovar uma tese. É preciso vê-la ou replicá-la na realidade. E é aqui que entra o Hubble. Mas o físico, não o telescópio. A partir de 1923, o astrônomo Edwin Powell Hubble começa a perceber que algumas nebulosas observadas na época pareciam estar muito mais distantes do que se imaginava. Vamos lembrar que estamos falando de um universo relativamente pequeno, estático, que não podia conceber nem mesmo o conceito de galáxia àquela época.
Até então, tudo o que podia ser observado estava na Via Láctea, mesmo que ainda não fosse possível dizer o que isso significava. Foi Hubble que, com base nas observações feitas através do grande telescópio de 100 polegadas do Observatório Mount Wilson, percebeu que as nebulosas não eram o que se pensava. Ele mediu a distância de mais de 400 nebulosas, usando a técnica que leva em consideração o pulsar das estrelas como referência, e chegou à conclusão de que não eram apenas aglomerados de poeira estelar, mas universos-ilhas, um grande conglomerado de bilhões de estrelas, planetas e outros corpos celestes. Foi aqui que a humanidade começou a perceber qual seria o verdadeiro tamanho desse cosmos incrível. E isso não foi tudo. No clássico artigo que Hubble publicou em 1929, ele propôs um gráfico que mostrava não só a distância das nebulosas, hoje sabemos que são as galáxias, mas como elas estavam se afastando de nós. Quanto mais longe, maior a velocidade de afastamento, o que era um indício claro de que o universo realmente está se expandindo. Mas ainda seria preciso percorrer alguns passos para chegar a essa conclusão. Ainda nos falta conhecer o trabalho do físico, matemático e padre belga Georges Lemaitre, considerado como um dos pais da teoria do Big Bang. Em 1927, ele publicou um artigo em uma revista francesa pouco conhecida que concorda com tudo o que vimos até aqui. As suas considerações apontavam para um universo maior que era previsto até então, principalmente por conta das nebulosas extragalácticas. E os cálculos que ele fez a partir das equações da relatividade geral também indicavam que o universo tinha capacidade de expandir e contrair, mas, ao contrário de Einstein e Sitter, ele não tentou mascarar as funções para se adaptar à visão da época. Antes, ele preferiu permanecer na dúvida até que uma nova hipótese fosse capaz de explicar por que o universo estaria se expandindo. E foi ele mesmo, em 31, que propôs a ideia de que o cosmos teria partido de um pequeno ponto, uma singularidade que continha tudo o que existe e que, ao se expandir, deu origem a tudo o que conhecemos. Olhando para trás, chegar a essa conclusão parece ter sido simples. Olha só, imagine um balão, por exemplo. Você entra nele num determinado momento e ele tem um tamanho X, ok? Depois de alguns segundos, ele dobra de tamanho, mostrando claramente que ele está se expandindo. Saber que esse balão foi capaz de se expandir, de aumentar o seu tamanho, é também saber que ele é capaz de contrair, mesmo que, para isso, seja preciso inverter a flecha do tempo para observar o passado. Fazendo esse exercício mental, rebobinando a história do balão ou do próprio universo, seria possível chegar a um ponto em que tudo começou. O momento zero em que ele esteve no seu menor tamanho e começou a expandir. O problema dessa ideia, sobretudo para aquela época, é que ela poderia ser confundida com a teoria criacionista. Afinal, o que ela diz, em essência, é que o universo não existia. O espaço, o tempo, as estrelas e os planetas não existiam até que, a partir de um átomo primordial, o universo foi criado e deu origem a tudo. Essa partícula fundamental, que ninguém sabe de onde veio, poderia facilmente ser descrita ou comparada com Deus, especialmente porque Lemaitre era padre. Sabendo disso, nem preciso dizer como essa hipótese foi recebida, né? O modelo de Lemaitre foi duramente criticado por Fred Hoyle, um grande cosmólogo defensor do universo estacionário, que apelidou a ideia de teoria do Big Bang, fazendo uma piada com o som da explosão que teria dado origem ao cosmos. O religioso também foi rejeitado por Einstein, que criticou publicamente em várias ocasiões, e nem mesmo o Papa da época saiu em sua defesa. Ou seja, a maioria das instituições que deveriam apoiá-lo acabaram rechaçando-o, ao invés de manter a hipótese em suspensão até um momento em que ela pudesse ser verificada, para aí sim ser refutada ou comprovada. E apesar da hipótese do Big Bang ser uma das teorias cosmológicas mais conhecidas e aceitas da atualidade, nem todos sabem que ela não é uma teoria de fato.
e ainda não foi completamente provada, nem totalmente descartada. Bom, pelo menos até agora. Na verdade, o Big Bang, esse ponto primordial da energia infinita, faz parte de um modelo cosmológico que tem 3 pilares, 3 evidências principais. A primeira delas é a nucleossíntese primordial, que apesar do nome complicado, é bastante simples de entender. A ideia surgiu na década de 40 e diz que se o universo realmente surgiu de um único ponto, é provável que os elementos, as partículas, os átomos, tenham começado de forma simples e foram ficando cada vez mais complexas. De fato, atualmente o cosmos é inundado de elementos como hidrogênio, hélio e lítio, os mais simples que, depois de serem fundidos no núcleo das estrelas, deram origem aos demais. Além disso, foi possível comprovar a formação dessas partículas a partir de seus elementos mais simples, os quarks, elétrons e etc., o que inclusive rendeu um prêmio Nobel para a equipe de pesquisadores. O segundo pilar, que evidencia a expansão do universo e, consequentemente, o Big Bang, é a radiação cósmica de fundo. Na prática, essa radiação é um resquício de ondas eletromagnéticas que foram emitidas há muito tempo mesmo. Ao ser detectada por satélites modernos como o COBE e o WMAP da NASA e também o Planck da ESA, Agência Espacial Europeia, a radiação cósmica de fundo se parece com isso. Mas ela também pode ser percebida como uma interferência em alguns aparelhos eletrônicos, como acontecia com as antigas televisões de tubo. Quem aí é dessa época, né? Nem precisa de... Não levante a mão. Mas o mais interessante é que qualquer forma de radiação provém de uma fonte. Isso é, ela deve ter vindo de algum lugar. E qual seria esse lugar? Exatamente, o Big Bang. Mais precisamente, os instantes seguintes, quando o universo se resfriou e os fótons passaram a não ser totalmente absorvidos pelas partículas em formação. O terceiro pilar, que nós já conhecemos, trata-se da lei de Hubble-Lemaître. Essa lei foi pautada nas observações de Hubble que demonstram que as galáxias estavam se afastando de nós, o que era um indício claro do universo em expansão. Em 2018, a lei foi rebatizada para homenagear Lemaître, reconhecendo a importância do trabalho teórico que ele conduziu e que não pôde ser devidamente apreciado na época. Então, por quê? Depois de tantas evidências, a teoria do Big Bang não pôde ser totalmente confirmada. E mais, por que existem tantas manchetes que dizem que o James Webb poderá refutar essa teoria? Bom, para início de conversa, não existe uma teoria do Big Bang, como falamos, mas um modelo cosmológico padrão que não se resume ao Big Bang, mas considera a sua existência. O modelo é conhecido como ACDM, onde a letra grega lambda representa a constante cosmológica, o fenômeno responsável pela expansão do universo que ainda não é totalmente conhecido, a energia escura. E CDM é a sigla para Cold Dark Matter, matéria fria e escura em inglês. Outro componente desconhecido que não interage com a matéria comum, mas produz efeitos gravitacionais. O James Webb teria colocado tudo isso à prova porque, com a sua capacidade de enxergar o fundo do universo, ele não apenas olha para lugares distantes, mas para o passado, já que a luz gerada por certos eventos demora a chegar até nós. Ele foi criado justamente para isso. Não é à toa que ele enxerga o espectro infravermelho da luz, porque a expansão do espaço distorce o comprimento das ondas originais, e só assim é possível observar eventos distantes, tanto no tempo quanto no espaço. Mas a grande surpresa veio quando o telescópio observou que as galáxias mais antigas, formadas apenas com algumas centenas de milhões de anos, já eram grandes, complexas e massivas, algo que se esperaria para conjuntos formados com bilhões de anos. Isso indica que alguma coisa está errada. O universo, apesar de estar se expandindo, não começou com uma singularidade, um único ponto de energia massiva, ou a forma como nós imaginávamos que as galáxias se formaram não condiz com o atual modelo.
Até então, nós pensávamos que elas se formavam aos poucos, a partir da formação de estrelas que criam sistemas solares que se juntam pela gravidade até se estabilizarem ao redor de um buraco negro supermassivo. Bem, de uma forma ou de outra, se a hipótese do Big Bang, o atual modelo para a formação de galáxias, precisar ser refutado ou alterado, significa que estamos prestes a viver uma grande revolução. Da mesma forma como aconteceu no passado, quando as descobertas eram tão revolucionárias que até grandes nomes como o próprio Einstein duvidaram que isso fosse possível. Ver tudo isso acontecendo é um privilégio muito grande, ainda que leve um tempo para que as teorias possam ser devidamente testadas e revisadas. Aliás, pode ser que nada disso aconteça e que nós continuemos com os atuais modelos por mais alguns anos ou décadas. Mas tudo isso nos coloca para pensar. E se for verdade?